夜間嘅感覺，但係香港對我嚟講係有一份親切感。我喺一個好偶然嘅機會遇到一位拉嘅先生，嗰時我得8歲，佢呢就好欣賞我嘅聲音，我佢就係咁樣O meu filme de romance favorito é Comrades, Almost a Love Story, de Peter Chan. Lançado em 1996 e estrelado por Maggie Cheung e Leon Lai. À primeira vista, parece só mais uma história de amor. 2 migrantes chineses que chegam a Hong Kong sem nada, se encontram, se perdem e se reencontram. Mas tem uma camada nesse filme que vai muito além do romance entre os 2 personagens. Ele é, na verdade, uma carta de amor a uma artista. Uma homenagem ao legado de uma mulher que nunca chegou a assistir o próprio filme, porque havia morrido 1 ano antes do lançamento. Hoje, eu quero te contar como esse filme e a vida de Teresa Teng se misturam em uma das homenagens mais poderosas que o cinema já prestou a um artista. Em Comrades, Almost a Love Story, acompanhamos Li Xiaojun e Li Qiao, 2 chineses do continente que migram para Hong Kong nos anos 80 em busca de uma vida melhor. Ele chega cheio de esperança e um pouco ingênuo. Ela já chegou endurecida pela necessidade, sabendo que precisará ser pragmática para sobreviver. Os 2 se conhecem, criam laços, se apaixonam de um jeito torto e cheio de obstáculos. E a vida vai separando e reaproximando essas pessoas por anos. É um filme sobre migração, sobre pertencimento, sobre aquela dor específica de viver entre 2 mundos sem pertencer completamente a nenhum. Mas o que faz esse filme ser diferente de qualquer outro drama de amor da época é a sua trilha sonora. A música em Comrades não é enfeite, ela é um personagem. E a artista por trás dessa trilha é Teresa Teng. O título original do filme, Chan Min Min, é exatamente o nome da música mais famosa dela. E isso não é coincidência, é uma declaração de intenção. Para entender por que essa homenagem é tão carregada de emoção, precisamos voltar ao começo. Teng Li-chun, conhecida pelo mundo como Teresa Teng, nasceu em 29 de janeiro de 1953, no condado de Yunlin, em Taiwan. Seus pais eram parte do fluxo de chineses que haviam deixado o continente após a vitória comunista na Guerra Civil e a retirada do governo nacionalista para Taiwan. O pai era militar e a família era pobre. Mas dentro de casa havia algo que o dinheiro não precisava comprar: a paixão por música. Seus pais amavam a ópera chinesa e Teresa passou a infância sendo levada a teatros e cinemas, absorvendo a performance, a emoção e o peso dramático de cada nota. E o talento apareceu cedo. Ainda criança, ela já vencia concursos de canto. Na adolescência, já era profissional, cantando para soldados, em eventos patrióticos e em programas de televisão. A voz dela tinha algo raro, uma suavidade que não era fraqueza, uma delicadeza que carregava peso emocional real. Ela não berraria emoções para você, ela te sussurraria até o fundo do peito. Durante os anos 1970, Teresa começou a expandir sua carreira para além de Taiwan. E o que fez ela seguir foi quase impossível para qualquer artista da época. Ela cantou em mandarim, cantonês, hokkien, japonês, indonésio, inglês e italiano. Não como curiosidade, como artista completa, capaz de habitar cada idioma com naturalidade. Essa versatilidade foi estratégica e genuína ao mesmo tempo. Mas além da língua, havia algo ainda mais importante: o conteúdo. A maior parte da música chinesa daquela época era dominada por canções de cunho político, patriótico, revolucionário. Músicas que falavam de coletivo, de dever e de nação. Teresa acabou trazendo outro aspecto. Ela cantava sobre amor, saudade, solidão e emoções pessoais. Cantava sobre o coração de uma pessoa específica, não sobre o coração de um povo. E foi exatamente isso que o mundo estava precisando ouvir. Historiadores da música hoje reconhecem que Teresa Teng foi uma das forças fundamentais na criação do que conhecemos como Mandopop, a pop music moderna em mandarim. Ela ajudou a construir a linguagem emocional de toda uma geração de ouvintes. Agora, a parte mais fascinante de toda a história. Teresa Teng nunca realizou um show oficial na China continental. Ela era de Taiwan, filha de um militar do Kuomintang,
o lado derrotado da Guerra Civil. Politicamente, era uma figura sensível, mas suas músicas chegaram lá de qualquer forma. Por conta da revolução cultural que aconteceu na China, as músicas da Teresa Teng não eram tão interessantes para o público chinês. Quando eu digo público chinês, eu digo do ponto de vista do governo, já que eram músicas de uma região rival. Logo, não havia um interesse em divulgar as músicas dela de forma oficial na China. Mas isso não impediu que várias fitas cassetes chegassem na mão de diversos chineses e fossem compartilhadas de mão a mão. Com cópias baratas, cassetes importadas e rádios de Hong Kong e Taiwan, a popularidade dela cresceu justamente à margem dos canais oficiais, o que gerou um famoso ditado que ficou muito popular na Ásia. Deng Xiaoping governa durante o dia, Deng Lijun governa à noite, sendo Deng Lijun o nome chinês de Teresa Teng e Deng Xiaoping sendo o presidente chinês da época. Então, para milhões de chineses que estavam vivendo numa era que estava valorizando mais as músicas que falavam sobre a revolução e sobre um aspecto mais político, músicas que falavam de algo mais íntimo era como abrir uma janela, era como você entrar num aspecto que falasse mais de você e não do coletivo. Era entrar em contato com algo mais íntimo, era sentir saudade, amor e desejo de uma forma permitida, sussurrada e íntima. E se a conquista da China continental foi clandestina, a conquista do Japão foi absoluta e oficial. Em 1973, Teresa decidiu entrar no mercado japonês, um dos mais exigentes e competitivos da Ásia. O início foi difícil, mas em 1974 tudo mudou com o lançamento de Airport, Kuko, que vendeu cerca de 700 mil cópias no Japão. Ela se tornou praticamente uma celebridade internacional. Nos anos 80, voltou ao Japão com uma série de músicas que se tornaram clássicos do Kaiyokyoku, o pop japonês tradicional da época. Tsugunai, Aijin, Toki no Nagare, Nimi wo Makase. Nomes que para uma geração inteira de japoneses evocam algo muito específico. Uma mistura de melancolia e beleza que só ela sabia cantar. Em 2007, foi incluída no Hall da Fama da Música Popular do Museu de Kogamasao, em Tóquio, uma das raríssimas artistas não japonesas a receber essa honra. Para entender o tamanho do legado de Teresa Teng, pensa comigo nessa equação impossível. Ela era de Taiwan, num período em que Taiwan e China eram inimigos declarados e são ainda hoje, de certa forma. Ela era adorada em Hong Kong, uma cidade que vivia sob pressão política constante, e era idolatrada clandestinamente na China continental, o país que tecnicamente é considerado do lado errado da história. Era uma estrela no Japão, uma nação com uma relação histórica extremamente complexa com toda a China. E mesmo assim, em todos esses lugares, a mesma voz provocava a mesma emoção. Isso é quase um milagre cultural. Muitos historiadores hoje a consideram a primeira grande superestrela pop pan-asiática, a primeira artista que demonstrou de forma concreta que a música popular podia atravessar não só fronteiras geográficas, mas fronteiras ideológicas. Ela criou uma linguagem comum onde parecia não haver nenhuma. Em 8 de maio de 1995, Teresa Teng estava de férias em Chiang Mai, na Tailândia. Durante a viagem, ela sofreu uma crise grave de asma e morreu aos 42 anos. A notícia provocou comoção em toda a Ásia. Não foi apenas a morte de uma cantora famosa, foi a perda de algo que parecia imortal. Uma voz que havia atravessado décadas, regimes políticos e guerras frias culturais. Para muita gente, foi como perder um pedaço da própria memória afetiva. Um ano depois da morte dela, Peter Chan lançou Comrades, Almost a Love Story. E aí, tudo se conecta. A presença de Teresa Teng no filme não é só sonora, ela é simbólica. Ela funciona como um fantasma gentil que acompanha os dois protagonistas ao longo de anos. Cada vez que uma música dela toca, é como se o filme te dissesse: olha onde eles estão agora. Olha quanto tempo passou. Olha o quanto eles carregam. As canções dela não são fundo, são uma memória viva. E tem um momento específico no filme que é de partir o coração. Depois de anos separados, Lee Xiaojun e Li Qiao se reencontram em Nova York. E o que está passando na televisão naquele momento exato? As imagens de Teresa Teng, com a notícia de sua morte sendo anunciada. A artista, que ao longo de toda a história havia sido a trilha sonora de duas pessoas que se amavam e se perdiam, é justamente ela que no final os une novamente. Ela não é mais só uma cantora dentro do filme. Ela é a personificação da saudade e da identidade, da memória de um lugar que não existe mais exatamente como você deixou.
Ela é aquilo que conecta pessoas que deveriam estar separadas pelo tempo e pela distância. Teresa Teng morreu com 42 anos. Nunca soube que um dos filmes mais amados do cinema asiático levaria o nome da sua música mais famosa. Nunca soube que sua voz seria o coração emocional de uma história sobre imigração, amor e memória. Mas talvez ela já soubesse de alguma forma que havia criado algo que ultrapassava qualquer carreira. Décadas depois de sua morte, as músicas dela ainda tocam em karaokês, rádios, filmes e homenagens por toda a Ásia. Porque a voz de Teresa Teng se tornou algo raro, uma linguagem que povos com histórias muito diferentes ainda reconhecem como sua.